cervejeiros! Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cervejeiro Caseiro. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa belezinha aqui, ó. Essa Russian Imperial Stout com 12% de álcool, que vai café, vai cacau, vai chocolate em barra e ficou uma delicinha. Então roda a vinheta e vamos mostrar um pouquinho de como é que foi isso aqui. Pensa num negócio gostoso, cara. Então vamos lá. Muita gente entrou no canal depois que a gente fez a primeira live que foi sobre como montar uma receita e a gente foi... A ideia surgiu, na verdade, de a gente montar uma live falando com um estilo que foi... a gente perguntou para vocês no Instagram, no Facebook, fez uma enquete e o estilo mais votado foi a Russian Imperial Stout. Então a gente teve como o desafio e objetivo fazer uma Imperial Stout, mas eu não quis fazer qualquer Imperial Stout. Eu quis fazer uma Imperial Stout que fosse muito, muito, muito boa. E pra gente fazer uma Imperial Stout que fosse muito, muito boa, a gente precisava de uma referência muito boa também. E aí é onde a gente vai entrar agora nessa brincadeira. Então eu quero convidar para vocês que entraram depois dessa live que a gente fez, que não assistiram a live onde a gente montou essa receita, no card, eu vou deixar no card aqui, vocês podem acessar, na descrição também o link da live, onde a gente fez a montagem dessa receita e deu uma olhada mais a fundo também na receita, na referência, né, que é a KBS, que a gente vai falar hoje. Então, vocês, por favor, fiquem à vontade para dar uma olhada lá depois, ou se quiser assistir primeiro a live e depois vir para cá para assistir o vídeo, também fica legal. Mas então a nossa ideia foi justamente essa, de pegar uma referência muito, muito forte do estilo Russian Imperial Stout, que a gente tem grandes a gente tem muitas cervejas boas, né, de Imperial Stout, mas assim, renomadas no mundo. A gente tem duas referências grandes, que são a Founders KBS, que é a que a gente vai usar como referência para essa cerveja que a gente fez. E tem também a Bourbon Count da Goose Island, tá? Que tem algumas variações também, a KBS também tem essa pegada de fazer algumas variações da base dela. Então nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho de como é que foi a braçagem, a parte de montar a receita, tá? A gente tá no outro vídeo, eu não vou querer repetir muito aqui, mas esse vídeo é justamente para eu pegar todos os vídeos que eu fiz durante a abraçagem, que eu postei muita coisa no Instagram, até interessante. Para quem não segue no Instagram, a gente posta muita coisa lá que acaba não vindo para o YouTube, né? Então quem não segue ainda, segue lá para poder acompanhar isso. Então a gente está fazendo esse vídeo, montando esse vídeo aqui, pegando tudo que eu postei lá, alguns vídeos, stories que eu fui fazendo durante a abraçagem, e a gente vai trazer aqui e mostrar para vocês como é que foi a abraçagem disso, que não foi um negócio tão simples assim. Vocês imaginam, uma cerveja com 1103 de OG, beirando 12% de álcool, então vocês imaginam que não foi uma coisa tão simples, né? Então vamos lá. E por que eu escolhi a KBS, né? Eu comentei agora há pouco que a gente tem duas grandes referências, que é a Goose Island da Bourbon County, a gente tem a KBS, que é a da Founders. Eu escolhi a KBS porque ela leva uma pegada muito grande de café, e eu sou um grande apaixonado por café, vocês já sabem disso, vocês viram os outros posts aí, tem pegado bastante nessa referência do café. Ela usa chocolate, nibs de cacau, ela usa chocolate em barra, ela usa madeira e ela usa também bourbon, né, whisky, né? Então, tudo que algumas coisas que eu gosto, do aroma, de uma madeira, do whisky e tudo mais, essas coisas casam muito legal, então eu falei, cara, vamos tentar fazer um negócio que seja uma Imperial Stout, que seja assim, um ponto fora da curva, e essa foi a ideia. Então é por isso que a gente escolheu a KBS, tá? Então a receita, a gente pegou a KBS como referência. Essa receita da KBS saiu numa revista, a gente tem duas fontes grandes de revistas que são americanas, muito fortes, que é a Brew Your Own e a Zymurgy. Então alguns anos atrás, o Head Brewer, que é o cervejeiro lá da Founders, ele postou essa receita abriu na verdade um clone aí, que daria para fazer para os cervejeiros fazerem em casa, da KBS.
E eu achei pesquisando, né, algumas fontes de referência e tal, e eu achei essa reportagem antiga, de mais de 10 anos atrás, na verdade, a receita que ele tinha aberto, e a gente usou ela como base. Então peguei ela como base, eu fiz algumas alterações que pro meu gosto, né, que eu já tenho, eu achei que ficaria muito tostado e tal, então fiz uma modificação ou outra em questão no grist de maltes, e a gente ficou com uma receita que eu vou deixar, vai estar aparecendo aqui em algum lugar, com grist de malte. A gente fez umas alteraçõezinhas, então a gente vai abordar um pouquinho dessas alterações que a gente fez. Vou deixar a receita também original, vou botar aqui na tela também para vocês verem, tirado mesmo um print da revista que foi publicada, é de 2010, tá? Julho, agosto de 2010 essa revista. E então vamos fazer algumas alteraçõezinhas. Então, em relação à questão de maltes, a receita da Founders Clone mesmo, que tinha sido postada na revista, ela pedia uma carga que eu achei um pouquinho alta de malte tostado, de cevada tostada. Eu tenho várias, na verdade, Imperial Stouts aí que a gente vê que leva uma carga bem grande de cevada tostada. Eu particularmente não gosto muito, tá? Aquela pegada muito torradão mesmo. E eu não queria muito disso, eu queria mais uma complexidade de malte. Óbvio, a gente tem que ter ali uma pegada de café, né? Daquele malte tostado, mas eu queria que remetesse mais a chocolate e café. Então eu fiz uma alteração. Em vez de usar a cevada tostada, eu usei Carafa Special 3, que é um malte bem tostado da Weyermann, só que ele é descascado para não trazer muita astringência para a receita. Tem Carafa Special 1, 2 e 3, isso é bem legal também para vocês que querem fazer às vezes uma cerveja que, se passar no ponto do tostado ali, pode trazer astringência. Então esse Carafa Special diminui um pouco esse risco, né? Então foi onde eu peguei o malte mais escuro que eu usei nessa receita. Eu também usei o Special B, que é um malte que eu gosto muito. Ele traz um pouco de notas de frutas secas, damasco, ameixa, alguma coisa nesse sentido, que ajuda bastante também, acho que dá complexidade para o grist, é um malte que não estava sendo usado. E aí depois também trabalhei com malte chocolate, né, justamente a gente precisava desse chocolatão para o chocolate do malte para complementar com os nibs de cacau e com o chocolate em barra que a gente vai usar na fervura também. E usamos aí Cara Munique 3, que é um malte já um pouco mais claro, né, que traz um caramelo também, mas e também dá um ajustezinho de cor. Usamos aveia em flocos para trazer um pouco de corpo, aquela maciez, aquela sedosidade que a gente espera também de uma Imperial Stout. E como base aí foi Pale Ale, um malte também, em vez de usar o Pilsen, eu prefiro usar o Pale, que já traz um pouquinho mais de biscoito, aquela pegada mais maltada, né? E é o que a gente espera numa Imperial Stout, tá? Então, de grist foi basicamente essas alterações que eu fiz. Foram adequações que eu fiz de acordo com o meu gosto, obviamente, né? Eu já fiz outras stouts, Oatmeal Stout, então achei que ficaria mais legal para o perfil que eu estava procurando, obviamente tomando como base, né, a receita original, mas com algumas pequenas alterações. Em questão de lupulagem, eu mantive basicamente o padrão que estava na receita original. Ele usava nugget para amargor nos 60 minutos, Willamette mais para o final, ali a partir da meia hora final. Eu só acrescentei um pouco de Warrior na receita, vocês vão ver que está na receita aqui, para poder bater o IBU, que é o que eu tinha aqui disponível, né? Que é um lúpulo clássico de amargor, mas vocês podem usar de repente até um Magnum para fazer para bater a questão do IBU, né, do amargor. São lúpulos que são bons de amargor, neutros, sem harsh, sem nada. Então essa diferencinha acaba que não faz muita diferença, né? Mas o Willamette eu mantive lá para o final de fervura, justamente para pegar a referência, né, e o padrão da cerveja original. O outro desafio muito grande foi a questão de levedura. Até porque a gente estava fazendo uma cerveja que tinha uma OG de 1103, que é muito alta, e a gente queria chegar mais ou menos com 12% de álcool. Então para chegar nisso, a gente tinha que baixar de 1103 até 1020. Para isso eu usei o Brewer's Friend, fiz o cálculo lá, vou botar aqui na tela para vocês verem, né, o cálculo certinho.
para fazer essa fermentação, eu precisaria de 733 bilhões de células. Isso, se a gente fosse comprar pacotinhos avulsos, eu precisaria de pelo menos, no mínimo, 7 pacotes de levedura. Tá? A levedura que eu escolhi foi Nottingham. É uma levedura que eu gosto muito, já uso há bastante tempo. Ela é super neutra, ela aguenta uma graduação alcoólica maior. Ela nunca me decepcionou em nenhuma cerveja que eu fiz, então é uma levedura que eu confio bastante. Eu esperava uma fermentação já com um perfil mais neutro, justamente para ressaltar bastante das características, né, de malte, de todos os adjuntos que eu estava colocando. Afinal vai chocolate, nibs, madeira, Jack Daniels, então e por aí vai, né? Então escolhi a Nottingham e aí, em vez de comprar 7 pacotes, eu fiz um starter, né? Comprei 2 pacotes só de leveduras, fiz o cálculo pelo Brewer's Friend. Então, com um starter de 3 litros de 1040 de OG, usando 2 pacotes iniciais, eu praticamente conseguiria chegar no alvo de 733 e foi bem suficiente. Deixei um starter aí de 24, deu até um pouco mais, acho que deu umas 36 horas de starter. Ele já estava bem decantado, tinha muita célula viável. Foi um starter bem parrudo para aguentar esse tranco, tá? Então, fechando essa parte de levedura, vou entrar só um pouquinho nos adjuntos que a gente usou. A gente vai passar tudo isso já um pouquinho mais pra frente, vocês vão ver. Vou deixar aqui os stories do que aconteceu de fato, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho aqui como é que foi a receita. Então, de adjunto, a gente usou aveia, né, para dar aquela sedosidade no corpo, dar um pouquinho mais de corpo nela. E aí foi café em grãos com uma moagem mais grossa. Foi nibs de cacau, foi chocolate em barra, um chocolate, acho que foi suíço, alguma coisa assim, um chocolate bom que eu usei, 70%. E também aí a parte de madeira, né? Foi usado carvalho amburana e também uma infusão que eu tinha aqui de um Jack Daniels Honey que estava em carvalho há bastante tempo, mais de ano já. Então esses foram os adjuntos que a gente pegou para dar complexidade e tentar trazer o perfil mais próximo possível da KBS, que usa todos esses adjuntos também durante a abraçagem, né? Em questão de água, não trabalhei muito, tá? A gente, obviamente, fiz a adição de sal aqui, principalmente na questão de bicarbonato, ou tu pode usar algum outro sal, né? Carbonato de cálcio, alguma coisa, mas para elevar o pH, porque a gente estava trabalhando com uma carga de malte um pouco mais alta, e como você já sabe, a gente já falou em outros vídeos aqui também no canal, maltes tostados abaixam bastante o pH da mostura, então a gente tem que dar uma segurada, botar um pouco de bicarbonato para dar uma segurada nesse pH e não deixar o pH baixar demais, né? Não ficar com uma sensação ácida nessa cerveja. Então cálcio, magnésio foi bem baixo até, fiz uma relação de sulfato para cloreto ali, puxando um pouquinho mais para o cloreto só, mas ficou bem próximo, bem balanceada, e então sem muito segredo aqui na parte de água, tá? As rampas de mostura e tal, apesar de ter usado um pouco de aveia, era muito pouco, então não fiz parada proteica nem nada, foi só uma rampa direto de 67 graus, fiz uma mostura por 90 minutos, porque como provavelmente a carga de malte que tinha era muito grande, então eu estendi um pouquinho essa mostura para a gente deixar a enzima agir bastante, converter todo o amido possível ali. E depois mash out de 76 graus, 10, 15 minutinhos, e aí passei para a fervura. A fervura estava planejada em 2 horas, a minha eficiência em receitas de gravidade muito alta, elas normalmente baixam bastante, e baixou, tá? Foi bem abaixo do que eu tinha calculado, e eu tive que aumentar a minha fervura de 2 horas para 3 horas, para conseguir atingir o alvo, que era 1103 de OG. Então, de rampa é basicamente isso aí. Então agora vamos entrar nos stories aí, mostrar um pouquinho de como é que foi o dia a dia dessa abraçagem, e depois também eu fiz um diário aí durante a fermentação, todas as dificuldades que a gente passou, e no meio do caminho eu vou falando mais algumas coisinhas aí. Segue lá. This morning, Lord, we're gonna lift each other up and stand as one. This morning, every
heavy job when your hopes been trapped in ice. Oh, but we can bring our sparks together till the bonfires are burning bright. Oh, you know we have the power now to make a new day from this night. You have my love inside you, then you know. Let's lift each other up and watch it grow. This morning, Lord, we gonna lift each other up and stand as one. Well, I know that we've all stumbled, child. Acabamos o mesh agora, 1h30 de mostura. O negócio tá petróleo mesmo. Olha isso aqui. Um bombinho agora começou a dar uma... Tá recirculando bem, mas a bomba há pouco deu uma capengada aqui. Vamos manter agora a recirculação bem fraquinha e já começar a fazer a lavagem. A aguinha já tá aqui. Começar a transferir para a panela de fervura. Chegamos no 7h30. Ainda tá recirculando bem. Um leve entupimentozinho até agora, mas já vamos começar a transferir para cá, começar a transferir para fervura. Lavagem também tá no esquema, 7h30. Simbora. E tá vindo petróleo. Aí a cor tá bonitona, já tá bem límpida. Ficou bastante tempo recirculando. Então agora é esperar fazer toda a lavagem aqui. Tem 30 litros de água para lavagem. E 2 horas de fervura daqui pra frente. E acabou de levantar a fervura da nossa Riz. Olha aí, pudinzão que tá bonito isso aqui. Vamos lá, agora, a partir de agora, mais 2 horas de fervura. Vamos lá, primeira adição, 50 gramas de Nugget e 40 de Warrior. Aquele cheirinho gostoso agora. This morning, Lord, we're gonna lift each other up and stand as one. Fala, cervejeiros, tudo certo? Eu tô agora que eu consegui parar um pouquinho, tá fervendo já. Já foi 1 hora de fervura, vai mais uma ainda. Queria até ter falado um pouquinho mais sobre essa cerveja antes de começar a postar, mas não deu, cara. A correria foi grande, cerveja de altíssimo OG. Estamos na finaleira aqui agora, já na final da fervura. Daqui a pouco entra o café, o chocolate e mais um pouco de lúpulo. E vamos ver o que vai dar isso aí. Galera, piquei aqui, ó. A gente vai usar 100 gramas de chocolate, né? Chocolate belga, meio amargo, 70% cacau. E são 66 gramas de nibs de cacau também. Esses já estão prontos aqui. Logo vão para a panela. Esse café também vai para agora no flame out. Eu vou esperar esfriar um pouco, daí eu vou colocar o café dentro de um bag, né? Ele tá com uma moagem bem grossa, ó. Uma moagem tipo para prensa francesa. Um puta café. Eu escolhi o café com um baita barista da Verde Vale Café aqui em Joinville, Verde Leve, se não me engano. E aí vamos testar ele. Vai um pouco agora na fervura e o resto vai na maturação. E aqui os lúpulos que faltam agora pro final da fervura. 2 pacotinhos de Willamette, um a 20 e um a 10. Tive que estender um pouquinho a fervura aqui, mas vamos entrar agora com o lúpulo dos 20 minutos finais. 50 gramas de Willamette. Agora vamos para a parte tensa da coisa. Aqui tem 66 gramas de nibs de cacau e 100 gramas de chocolate suíço 70%, meio amargo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Mais um pouquinho agora de Willamette, último lúpulo. E o... aqui.
E o cacau, os nibs de cacau com... Eita, embaçou tudo aqui. Mas os nibs de cacau e o chocolate derreteu tudo bem rápido. E aí aqui dentro tá só os nibs agora. Vamos ver como é que vai se comportar isso durante a fermentação agora. Acabou a fervura, já desliguei o fogo. Agora já tirei o bag com os nibs. O cheiro de chocolate tá um absurdo. Muito bom, e agora a gente vai entrar com o café. Esperei esfriar um pouquinho, tá em 96 mais ou menos. E vamos entrar com o café para deixar em infusão aí um tempinho, daqui a pouco a gente faz o Whirlpool. O Whirlpool tá feito. Agora vamos aguardar, né? Aquele tempinho para sentar o trube. O cafezinho tá ali em infusão. E vamos transferir, mas o cheiro disso aqui e o sabor do mosto promete, hein? Olha aí o petróleo saindo. Cara, a textura do negócio tá grosso aqui. Olha a coisa linda. Bora oxigenar essa bichinha agora. Vamos falar então um pouquinho das dificuldades que eu tive nessa cerveja, que foi a cerveja com OG mais alta que eu já fiz até hoje. Eu já fiz outras receitas, né? Oatmeal Stout, que também tinha uma OG mais alta, Imperial IPA, fiz uma Sour Brut Blanc que bateu 10%, mas nenhuma com uma OG tão alta como essa, que foi 1103. No refratômetro deu 1105 até, 1107, eu acho, alguma coisa assim, vocês vão ver nos stories aí. Mas, de fato, um dos problemas é o volume muito grande de malte. Eu tenho um equipamento grande aqui, eu faço normalmente até 50 litros, e nessa receita eu já sabia que eu ia precisar de um volume bem maior de grãos para atingir a OG que eu precisava, então eu tive um volume muito grande de grãos. Tá? Então foi, além de todo, foram 12 quilos de malte pay, eu acho. A gente teve aveia em flocos, que também ajuda um pouco a ter a questão de entupimento, né? Todo mundo sabe que dá um pipinaço isso normalmente. E então esse foi um dos maiores problemas que eu tive em questão de quantidade de grãos para a panela. Eu tentei cuidar bastante, reduzir um pouco, até aumentei o volume de lavagem para atingir a litragem que eu precisava, mas não teve muito milagre. Eu tive que estender um pouco a fervura porque a eficiência foi baixa, foi muito grão dentro da panela de mostura, então para fazer um mesh só, poderia ter feito um double mesh, mas enfim, deu tudo certo, chegamos no objetivo final, tive que estender a fervura, mas fora isso foi tranquilaço. Um outro segundo problema foi a eficiência baixa, como eu já falei para vocês, né? A quantidade, uma eficiência baixa acontece por questão de relação de água-grão. Como eu tive mais grãos do que eu trabalhava normalmente, a minha eficiência baixou um pouco. A questão da quantidade de maltes escuros também impacta muito numa eficiência. Então tudo isso ajudou a dar uma reduzida ali e eu ter que compensar isso depois lá na fervura. Mas também já saibam, para quem vai fazer a receita, que para vocês tem que baixar pelo menos aí uns 5 pontos de eficiência do que normalmente vocês trabalham. Se trabalha com 70, baixa para 65, se trabalha com 65, baixa para 60, que a quantidade de grãos e a quantidade de grãos tostados também influencia bastante nessa questão da eficiência, tá? Um terceiro problema que eu tive foi o chocolate. Eu coloquei, até eu fiquei muito receoso, tá, de usar o chocolate em barra mesmo durante a fervura. Eu já vi vários relatos do pessoal usando chocolate em fervura e isso impactando muito negativamente na questão de retenção de espuma por conta da gordura que o chocolate tem. Durante as pesquisas tentei pegar alguma referência de fóruns gringos até, e muita gente também relatou esse mesmo problema, mas como eu queria tentar seguir ao máximo a receita, eu arrisquei e comprei uma barra de chocolate da Lindt, eu acho, alguma coisa assim, chocolate bem bom, e eu
taquei ele inteiro, só quebrei em pedaços, coloquei dentro de um grain bag, de um hope bag, junto com os grãos, com os nibs de cacau, e coloquei na fervura, lá no final da fervura, faltando 15 minutos. E cara, aquilo ali virou uma gosma, assim, o chocolate derreteu, obviamente, muito rápido, né? A hora que eu coloquei ele estava em temperatura de fervura, mas muita coisa passou pelo hope bag, um pouco ficou junto com os nibs de cacau ali, então virou meio que uma melecona, deu para ver uma capa de gordura ali na fervura. O chocolate, quanto mais perto de 100% de cacau, né? mais puro, mais gordura ele tem. Ao contrário do que eu imaginava, e muita gente imaginava, que eu conversei também. Então a porcentagem de gordura que tem dentro de um chocolate em barra de 70% é muito grande, mas aparentemente até agora a gente tem tido uma formação boa de espuma, a retenção poderia ser um pouco melhor, talvez até por questão desse chocolate, dessa gordura, mas tá bem ok, tá legal. Então esse foi um terceiro problema. Um outro detalhe, um cuidado que precisa ter é que uma cerveja com uma OG tão alta, a gente precisa de oxigenação, tá? Ainda mais que eu fiz um starter eu estava um pouquinho abaixo ainda do pitch correto, apesar de ter feito um starter de 3 litros, começando com 2 pacotes, bem oxigenado e tudo mais, mas eu preferi fazer uma boa oxigenação dessa cerveja lá antes, quando a gente jogou ela para o fermentador. Tive que usar um pouco de anti-espumante, né? Pode usar Luftal, tem o Low Foam também que dá para usar. Então isso aí ajuda também para tu conseguir fazer uma oxigenação aí com bombinha ou com oxigênio puro, de acordo com o que tu tenhas aí, uma bombinha de aquário. Eu uso um nebulizador aqui, ajuda bastante, com uma pedrinha sinterizada na ponta, então isso ajuda bastante. E então deixei ali uns 5 minutinhos oxigenando e joguei o starter para dentro do fermentador, e aí a gente teve uma fermentação bem vigorosa. E é onde eu entro no próximo ponto de uma dificuldade, de um problema que foi a sujeira absurda que essa cerveja fez durante a fermentação. Eu trabalho com blow-off aqui em vez de airlock há muito tempo já, há alguns anos, justamente porque às vezes tu tem uma cerveja com headspace um pouco menor ou uma fermentação mais vigorosa, cara, sai aquela espumeira, aquele krausen pelo airlock, suja tudo a tampa do fermentador, entope. Já teve casos de airlock entupir, aquele krausen ser tão grosseiro ali que seca, entope o airlock, explode o fermentador. Então já teve alguns casos assim. E eu comecei a usar blow-off faz bastante tempo já, então eu tenho uma torneirinha em cima dos meus fermentadores aqui, que eu deixo uma mangueirinha ligada direto num pote de vidro com sanitizante. E eu usei assim desde o começo da fermentação, mas vocês vão ver nas imagens que vão passar aí, cara, que eu comecei com um vidro de conserva, aumentei para um outro pote maior, que tinha uns 3 litros, eu acho, de sanitizante, e não teve jeito. A fermentação foi tão vigorosa, cara, sujou tudo, transbordou, fez uma sujeirada absurda aqui na cervejaria. Fala galera, tudo certo? Ontem fiz a abraçagem da RIS, que rolou na live, e teve uma galera que acompanhou lá. Eu fui postando durante o dia inteiro, a abraçagem inteira, e aí hoje postei de manhã, o airlock já tava a milhão lá. E aí, agora final da tarde, eu fui dar mais uma olhada antes de sair do trabalho. Cara, eu vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada. Olha a cagada que tá rolando lá, como é que tá a fermentação. Olha como é que tá a nossa RIS aqui fermentando, 18 graus. E olha que beleza. Imagina se fosse um airlock. Olha isso aqui. Meu Deus. Cara, não deu nem 24 horas ainda que eu inoculei a levedura. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Já é o segundo blow-off, o segundo potinho do blow-off que eu troco. Então, sim, eu sabia, precisava ter um pouco mais de headspace, mas era o fermentador que eu tinha disponível, então eu não tinha tanto headspace assim como deveria ter, mas estejam cientes que uma cerveja com uma OG de 1103 e com um starter bem feito vai te dar uma fermentação muito, muito vigorosa e pode fazer uma sujeirinha. Justamente por ter sido feito um starter muito bom e tudo mais, e a fermentação foi muito rápida, em questão de 5 dias atenuou de 1103 para 1020,
teve um pouquinho de álcool superior durante a fermentação, tá? Então no de terceiro para quarto dia ali, eu tirei a amostra e no aroma eu já senti alguma coisa que parecia um pouco de solvente, acetona, esmalte, alguma coisa nessa pegada. Confesso que eu fiquei bem preocupado até, mas estava ciente que poderia acontecer por ser uma MOG muito alta, uma fermentação muito rápida que aconteceu. E aí o que aconteceu? Eu subi um pouco a temperatura do descanso de acetil, né? A fermentação já estava praticamente finalizando, a FG a gente já tinha chegado basicamente na FG que era esperada de 1020, até era para ser 1025, ela atenuou até mais do que deveria. E aí eu estendi um pouco esse descanso de acetil, deixei 24 graus, subi a temperatura um pouquinho, deixei a levedura consumir esses subcompostos, ela terminar a fermentação tranquila, então eu deixei, acho que foi uns 7, 10 dias a 24 graus para justamente dar uma limpada boa, ela terminar toda a fermentação, consumir todos esses subcompostos, volatilizar o que tinha que volatilizar e questão de uma semana depois, com uma temperatura mais alta, todo aquele aroma que eu tinha sentido de álcool superior, acetona, esmalte, alguma coisa assim, tinha sumido, a cerveja estava bem limpinha já. Então fica a dica, até essa questão dessa preocupação, até eu pesquisei em alguns fóruns gringos, nacionais, e eu não achei muita coisa falando sobre isso quando eu pesquisava desse off-flavor, né, que gerou durante a fermentação, quando a gente fala aí de acetona, de esmalte, normalmente a gente está falando de álcool superior, mas ninguém falava assim, sobe a temperatura, segura por mais um tempo que isso tende a limpar. A maioria falava que é um off que tende a ficar na cerveja. Então fica a dica para quem fizer, estende sempre um pouquinho, se tu sente algum off na cerveja, estende um pouco o descanso de acetil numa temperatura mais alta para a levedura tentar consumir isso ou volatilizar e arredondar a tua cerveja, tá? Um detalhezinho também, estava bastante frio aqui durante a fermentação, então eu tive que mudar um pouquinho a minha estratégia aqui, né? Eu coloquei uma lâmpada incandescente que eu tenho dentro de uma lata aqui para ajudar a esquentar a temperatura dentro da geladeira, que eu queria subir a cerveja para o descanso de acetil e não conseguia porque estava tão frio aqui. Então liguei essa lâmpada, né, no meu controlador de temperatura, setei para 23 graus, 24 graus, e aí com a ajuda da lâmpada, esquentando dentro do frigobar, eu consegui chegar a subir um pouquinho, mas a temperatura ambiente aqui estava bem gelada. Então esses eu acho que foram os principais assim, problemas que eu tive aí durante a fermentação, durante a abraçagem, que vale de dica para vocês, até não só para RIS, né, mas para qualquer outra cerveja que vocês forem fazer também. São dicas eu acho que valem a pena levar para a vida cervejeira de vocês. Cara, então depois de toda essa fermentação, descanso de acetil e álcool superior que tinha surgido e sumiu e estava limpo, a cerveja já estava bem legal. Eu baixei a temperatura dela para 10 graus. Normalmente todas as minhas fermentações eu faço descanso de acetil, já jogo para 0 graus para fazer um cold e sigo o bonde. Nessa em específico, eu vi em vários sites, vários artigos, várias recomendações de cervejas com uma MOG tão mais alta, assim, de graduação alcoólica mais alta. A gente dá uma parada ali em torno de 10 graus, que a gente ainda tem um pouco de atividade de levedura, para terminar de consumir alguma coisa e para ela ir arredondando um pouco a questão dos sabores, né? Então eu parei a 10 graus e ela tá a 10 graus até agora, já vai, eu não sei quantos dias já, mas deve fazer uns 20 dias pelo menos que ela tá em temperatura de 10 graus, toda a levedura já assentou, ela tá bem limpa, mas eu mantive nessa temperatura um pouquinho mais alta também, por quê? Porque agora a gente entra com a adição da madeira. Essa cerveja ela pedia uma adição de carvalho. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho aqui. Essa cerveja, a Kentucky, a KBS, né, Kentucky Breakfast Stout da Founders, ela passa por 1 ano em barril de carvalho. Aqui, como a gente está com um tempo mais curto e não tem barril de carvalho, a gente ia tentar simular um envelhecimento, né, ela pegar a característica de madeira junto com o bourbon, né? Que lá eles usam um barril de bourbon de carvalho, então são barris de carvalho que passam whisky, então para aproveitar a característica do whisky e da madeira. Então o que eu fiz aqui? Eu tinha já há mais de 1 ano um vidro com chips de carvalho e Jack Daniel's Honey, que é aquele Jack Daniel's que lembra um pouco mais docinho, que lembra um pouco de mel, né? Então eu aproveitei esse líquido que eu tinha ali,
tá? O Jack Daniel's Honey, ele é um dourado profundo, um âmbar assim. Ele tava marrom, quase preto, já de tanta característica de madeira que ele tinha tirado, tava bem legal. Então eu aproveitei para pegar 200 ml, acho que foram, vou deixar certinho aqui na receita aqui para vocês depois, mas eu peguei o líquido, esse Jack Daniel's Honey, joguei direto para dentro do fermentador. E eu peguei também, em vez de fazer só com carvalho, eu tinha aqui aqueles dadinhos da Dornas Havana, até fica a indicação para vocês aí que querem pegar kit de madeira ou envelhecer com madeira, entra lá no site da Dornas Havana ou da Ambuarana, não lembro agora qual que é, vou deixar o link também aí para vocês, mas vale muito a pena comprar o kit de madeira. Então, como eu tinha aqui, eu aproveitei e fiz para usar carvalho e amburana. Tá? Porque a amburana tem uma característica muito forte, que é muito gostosa. Então, para aproveitar um pouco disso, eu fiz uma mistura das duas madeiras. Eu usei 2/3 de carvalho para 1/3 de amburana, porque a amburana é muito mais forte que o carvalho em termos de características. Então, para não ficar usar um meio a meio aí, aparecer só a amburana, eu botei 2/3 de carvalho para 1/3 de amburana em dadinhos. Foram 26 dadinhos de carvalho e 13 dadinhos de amburana. Coloquei num hope bag, dei uma fervida neles antes, coloquei num hope bag e joguei para dentro do fermentador. Eles estão no fermentador até agora. Agora provavelmente a gente está chegando perto do prazo final que a gente tem que mandar essa receita para concurso. Então agora a gente vai baixar a temperatura, tá 10 graus todo esse tempo. Então a gente vai baixar a temperatura agora, mas a madeira eu vou deixar ali por enquanto, tá extraindo devagarzinho, tá bem legal o perfil da madeira. Justamente não joguei para 0 graus porque um pouquinho mais alto a gente tem uma extração mais rápida e melhor dessa madeira, né? Hoje faz exatamente 40 dias da abraçagem, né? Todo esse processo aí de fazer uma fermentação até que foi rápida, mas tive um descanso grande aí de descanso de acetil a 24 graus. Depois a gente teve bastante tempo aí a 10 graus, ela tá a 10 graus até agora. Então, 40 dias depois, hoje que eu estou jogando essa cerveja para o Cold Crash, eu estou jogando ela para o Cold Crash porque essa cerveja vai para um concurso, que é o concurso Butch Baller. Tem que chegar lá até dia 16 de outubro, então a gente está até com um tempinho um pouco apertado. Essa cerveja que vai para o concurso eu vou fazer com carbonatação forçada e depois invase por contrapressão, tá? Vou fazer dessa maneira até porque uma cerveja com 12,5% de álcool, a gente já tem um risco de todo esse tempo, já está decantando e tal, e a gente tem um risco da levedura não aguentar o tranco de fazer a refermentação na garrafa, tá? O ideal, se eu tivesse com bastante tempo disponível para fazer um teste de refermentação na garrafa, ver se a levedura ia de fato conseguir refermentar, seria fazer esse testezinho com antecedência, ou colocar a levedura agora, fazer mais uma adição de uma levedura mais que aguente uma graduação mais alta para fazer a refermentação. Então, como eu não tenho esse tempo agora, a gente vai jogar ela para um post mix, um barril aqui, vamos ver o que vai estar disponível, vai carbonatar ela forçado e vai envasar por contrapressão para mandar essa receita lá pro Paraná no concurso do Butch Baller, tá? Alguns cuidados que a gente, sim, essa receita foi muito pensada também para participar desde o começo. A gente já montou essa receita pensando num concurso, né? Então, quando a gente vai montar a receita para concurso, a gente tem que pensar um pouco em que parâmetro, em que categoria que ela vai se enquadrar, e a gente simplesmente não pode jogar tudo ao vento e fazer uma cerveja muito maluca, como a gente fez adição de vários adjuntos, chocolate, blá, 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 mas tudo já era planejado para entrar dentro de uma categoria e para ela ir agora para um concurso, tá? Então, acho que é basicamente isso aí dessa receita. Vamos torcer todos juntos aqui para que ela fique bem qualificada e numa dessa venha uma medalhinha pra gente aí. Mas vou postar aí durante os próximos dias, aí vocês vão ver, vou filmar a questão de invase, de embarrilhar ela, depois de fazer a carbonatação forçada, contrapressão, e vocês vão acompanhando aí, segue lá no Instagram também, que daí vocês vão conseguir acompanhar tudo isso aí, porque a gente não consegue postar tudo aqui no YouTube também. Galera, então vamos fazer agora a degustação da nossa querida Riz. Depois de tanto trabalho, a gente merece ter a satisfação agora de poder degustá-la, né? E eu vou passar um pouquinho das impressões que eu senti até agora. Então, como eu falei para vocês, essa cerveja já está com 40 dias desde que a gente produziu ela, um tempo na parte quente, né? Agora já está um pouco ficou bastante tempo a 10 graus.
e agora ela já está no cold. Então carbonatei um pouquinho só aqui com carbonator, então vocês podem ver a formação de espuma dela até que tá bem legal. Essa aqui já não estava tão carbonatada mais, mas ainda assim ela formou bem. Vocês viram no vídeo de entrada, né? Ela formou bem, a retenção até que tá boa, considerando a questão da gordura do chocolate, que foi bastante chocolate, né? Mas então vamos lá. Cor dela preto profundo, tá? Um petrolhão mesmo, né? Ela tá brilhosa, ela limpou bem, como ela tá bastante tempo no fermentador, então já toda aquela levedura assentou, né? Então ela tá bem clarinha. Se colocar, aqui não dá para ver, mas contra a luz a gente consegue ver alguns reflexos até que puxa mais pro vermelho, pro rubi, então tá bem bonito. Espuma de formação um bege bem escuro já, quase chegando no marrom, e retenção, espuma cremosa também, com bolhas bem pequenas, apesar da carbonatação estar meio baixa, como eu falei para vocês, tá? Então vamos ver questão de aroma. Aqui no aroma a primeira coisa que a gente pega um pouquinho de café, chocolate também aparece um pouco. Já está começando a aparecer madeira agora, está bastante tempo com madeira, então já dá para começar a sentir um pouquinho daquelas notas mais amadeiradas, né? E são as principais, mas a gente pega um pouquinho aqui também a gente usou malte Special B, um pouco de caramelo também, né? Um pouco de fruta seca, então a complexidade no aroma tá bem legal, e isso aí provavelmente vai refletir no sabor também. Tem um pouquinho bem leve, mais de álcool, a gente consegue já sentir a potência alcoólica de 12% dessa cerveja um pouquinho no aroma. E um pouquinho de éster mais frutadinho, assim, que também com certeza já vem remetendo por essa graduação alcoólica mais alta também, tá? Lúpulo praticamente não aparece, aqui não era o objetivo dessa cerveja, né? Então não chego a pegar, talvez um pouquinho de nota de terroso, um pouquinho de herbal, assim, mas não era essa a intenção, então tá tudo ok. Vamos no sabor. No primeiro gole, a gente já sente o cafezão, principalmente café, chocolate amargo, tá muito presente o chocolate amargo. Tem um pouco de caramelo também, a gente tem um adocicado, apesar de ela estar amarga, ela tem um adocicado aqui que vem também com uma contribuição do álcool que está bem forte, né? A OG muito alta também. E a gente tem o chocolate e também a OG dela, a FG dela não ficou muito alta, ficou com 1020, e apesar disso ela está bem equilibrada. O amargor dela, se eu não me engano, foi mirado, acho que foi em 90 IBUs, está bem alto, mas está bem equilibrado, ela não tá aquela tipo de risa enjoativa, que fica muito doce e nem muito amarga. Então o retrogosto, o final de boca dela tá bem legal. Não tem nenhum tipo de acidez, nem aspereza, então tá muito legal. E o corpo dela, apesar de ter chego em 1020 de FG, o objetivo quando eu planejei essa receita era 1025, a Nottingham foi um monstro e atenuou até 1020, e apesar disso eu estava com medo dela ficar com um corpo muito baixo, mas não ficou. Ela tá cremosa, ela tá suave na boca, tem uma sedosidade, uma maciez que provavelmente também é contribuição da aveia que a gente usou. O CO2 aqui poderia estar um pouquinho mais alto, mas tá legal, o estilo também não pede uma carbonatação muito alta, né? E o calor de boca também, ela tem, mesmo com os 12%, ela não é um álcool que esquenta, a gente sente a potência alcoólica dela, mas está bem ok, muito bem inserido o álcool, apesar de a gente ter tido aquele probleminha que eu falei para vocês no meio do vídeo, né, de um pouquinho de álcool superior durante a fermentação, mas com aquele descanso de acetil longo saiu tudo. Então tá muito bem inserido mesmo. Então tá cremosa, tá gostosa, é uma baita de uma cerveja, então recomendo fortemente. Como deixei para vocês a receita aí, então façam, quem fizer marca a gente aí pra gente poder trocar ideias, e se tiver alguma sugestão, alguma crítica, vocês fiquem à vontade, deixem nos comentários aí. Muito obrigado para quem assistiu até o final. E espero que vocês tenham gostado desse formato. Não estava muito no script a gente fazer um vídeo da abraçagem, então a gente pegou bastante coisa aí do Instagram, de story, mas acho que deu para ter uma ideia de como é que foi isso aí, de compartilhar um pouco com vocês todos os desafios, as dificuldades e um pouco do resultado final que foi essa cerveja que ficou simplesmente maravilhosa. Valeu, um abraço, até!